livro de Juízes, no capítulo 8, no capítulo 8 e versículo 4. Glória a Deus. Vamos lá? Juízes capítulo 8 e versículo 4. Quem é juntos? Amém? Amém. Diz assim o texto. Juízes capítulo 8 e versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Quero repetir esta parte aqui, a parte B do versículo 4. Já cansados, mas ainda perseguindo. Ainda eu quero ler outro texto em Juízes no capítulo 7 e versículo 16. Juízes 7 e 16 diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhe cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas neles acesas. Se assentem em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui esta noite cooperando com os irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite nosso feito pelo pastor Daniel, também o pastor Joaquim, prazer revê-lo, tá? E a pastora também desta casa, muito obrigado. E nesta noite Deus colocou esta palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Não vou cansar os irmãos não, tá bom? Hoje é um sábado, daqui a um pouquinho nós vamos embora abençoados mais ainda, tá bom? Glória a Deus. Então Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Meus irmãos, o primeiro versículo que nós lemos, nós vamos ver assim, tá? Diz a Bíblia então: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Para nós entendermos aqui esse texto, nós precisamos ver o contexto, tá? Nós precisamos ver o fundo histórico, ou também o chamado pano de fundo desse texto aqui, tá bom? Meus irmãos, diz a Bíblia que o povo de Israel estava servindo os midianitas já faziam 7 anos. 7 anos. Por causa dos pecados do povo de Israel, Deus permitiu que o povo de Israel servisse os povos de Midian. Então diz a Bíblia que eles serviram durante 7 anos. E durante esses 7 anos o povo de Israel se empobreceu muito. Diz a Bíblia que o povo de Israel plantava trigo e via os midianitas e levavam embora. Diz a Bíblia que o povo de Israel tinha ovelhas, criavam ovelhas, e o povo dos midianitas levava embora. E levavam os bois, e levavam os jumentos. E diz a Bíblia então que eles se empobreceram muito. O povo de Israel ficou pobre pela presença dos midianitas. E então se passaram 7 anos, o povo de Israel, não se conformando com a situação, clamou a Deus, e agora Deus levanta um moço chamado Gideão. Diz a Bíblia que Gideão estava no largar, malhando trigo, e chegou um anjo do Senhor e disse: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E então Deus levanta Gideão. Deus escolhe Gideão para que Gideão libertasse Israel das mãos dos midianitas. Após Gideão ter feito muitas provas para que Deus confirmasse a sua chamada, Deus o confirmou, tá? E capacitou Gideão para que Gideão fosse à batalha contra os midianitas. Meus irmãos, então Deus preparou 300 homens. Deus preparou para Gideão 300
homens para dar a vitória ao povo de Israel. E então diz a Bíblia que eles tinham nas mãos buzina, cântaros vazios e dentro dos cântaros tochas acesas. E aqui começando no capítulo 8, diz a Bíblia que Gideão e os 300 chegaram perto do arraial dos midianitas. Diz a Bíblia que era o princípio da vigília da meia-noite. E então diz a Bíblia que quando eles chegaram perto do arraial dos midianitas, eles fugiram. Os midianitas fugiram, e aqui no versículo nós lemos: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, já cansados, mas ainda perseguidos. Tá? É sobre isso que eu quero pregar esta noite. Já cansados, mas ainda perseguidos. Deus colocou essa palavra em meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Meus irmãos, note que Gideão estava numa batalha. Gideão estava numa guerra. Diz a Bíblia que eles já estavam cansados, mas ainda perseguindo, mas ainda lutando, mas ainda perseverando, mas ainda batalhando. Porque Gideão tinha uma obra. Gideão e os 300 tinham um objetivo. Qual que era o objetivo? Era libertar Israel das mãos dos midianitas. Meus irmãos, como Gideão e os 300, a igreja de Cristo também está numa guerra, numa batalha. Evangelho não é piquenique. Evangelho de Cristo não é McDonald's. Evangelho de Cristo não é ao Disney. Evangelho de Cristo é batalha, é guerra, é aflições. Diz a Bíblia em João 16:30, João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Diz a Bíblia, Mateus 5:10: bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Portanto, exultai-vos e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão no céu. Glória a Deus. Diz a Bíblia, Romanos 8:18: porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Diz a Bíblia no Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Diz a Bíblia em Atos 14:22: porque por muitas tribulações me importa entrar no reino de Deus. Diz a Bíblia em 1 Pedro 4:12: não estranheis a ardente prova que advir sobre vós, como se coisa estranha houvesse acontecendo, estivesse acontecendo, mas alegrai-vos, porque vocês são participantes das aflições de Cristo. E Paulo também dizia em 2 Timóteo 2:3: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Se você aceitou Jesus de verdade, você se alistou para uma guerra. Você se alistou para uma batalha, para uma guerra. E nessa guerra não existem super-homens espirituais. Não existem mulheres maravilhas. Nessa batalha nós estamos sujeitos a cansar, a desanimar e até mesmo parar nessa batalha. Mas note que Gideão estava cansado, mas ainda perseguia. Já cansado, mas ainda batalhando, porque Gideão tinha uma missão, Gideão tinha um objetivo, e a igreja também tem um objetivo. O objetivo da igreja é chegar no céu. O objetivo da igreja é o arrebatamento da igreja. Bom? Então irmãos, não é fácil estarmos aqui não. Não é fácil estarmos na igreja. Não é fácil servir a Jesus. Se fosse fácil, essa igreja estaria superlotada hoje. Há uma força que não deixa os homens ir para a igreja, e há uma força querendo tirar as pessoas que estão na igreja e levar para o mundo. Não é fácil servir a Jesus. Aleluia. Evangelho não é piquenique, como eu já disse. Evangelho é guerra, é batalha, mas a vitória da igreja é
nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Agostinho, no quinto século, ele apregoava que uma vez a pessoa salva, salva para todo sempre. E essa mensagem ainda hoje é pregada pelos calvinistas. Eles dizem que uma vez a pessoa salva, salva para todo sempre. Mas quando olhamos a Bíblia, nós observamos que nós podemos, estamos sujeitos a se desviarmos da presença de Deus. Porque nessa batalha nós podemos cansar e até mesmo parar, como eu já disse e repito, porque não existe super-homens espirituais. E nós vivemos época de apostasia. Nós estamos vivendo uma época de apostasia. Pessoas que estão na igreja, daqui a um pouquinho se desviam e saem da igreja. Nós estamos vivendo essa época. E eu não estou falando a respeito de jovens e adolescentes. Eu estou falando de pastores presidentes. Eu estou falando de missionários, pregadores, que estavam em nosso meio, se cansaram, porém, pararam. E então Agostinho chega pregando dizendo, não, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Mas quando olhamos a Bíblia diz assim, em Isaías 30 e 21, este é o caminho, andai-vos dele, se desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Daniel 12 3 diz assim, tu porém vai até o fim. Mateus 24, 12 e 13, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diz a Bíblia, 1 Coríntios 10 e 12, você que está de pé, não caia. 1 Coríntios 15, 58, meus irmãos, sede firmes, constantes e abundantes, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Diz a Bíblia, Hebreus 10, 37 e 38, porque o concostinho de tempo, o que advirá não tardará, o justo viverá da fé, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Diz a Bíblia, Hebreus 2 e 1, convém atentarmos com mais diligência para aquilo que temos ouvido, para que nunca nos desviemos dela. Diz a Bíblia em Lucas 9, 62, aquele que lança a mão do arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Diz a Bíblia em João 6,68, para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras eternas. Diz a Bíblia, Apocalipse 2 e 10, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da justiça. Apocalipse 3 e 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, em nome de Jesus, para que ninguém tome a tua coroa. Então não existem super-homens espirituais. E o interessante não é como começamos, o interessante é como eu e você vamos terminar. Não adianta eu estar pregando hoje aqui e amanhã estar fora da igreja. Não adianta vocês estarem nessa igreja hoje e daqui a um mês não vir mais. Não interessa isso, meus irmãos. O importante não é como começamos, o importante é como você vamos terminar. Porque tem pessoas que começam muito bem, tem pessoas que começam a 200 por hora, depois cansa e para e se desvia. Mas esta noite, em nome de Jesus, nós vamos falar como Paulo disse, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Aleluia. Porque o interessante não é como começamos, o interessante é como eu e você vamos terminar. Aleluia. Então não adianta você vir aqui hoje e amanhã não vir mais, daqui a um mês não estar desviado, não adianta isso. E na Bíblia nós temos exemplo de pessoas que começaram muito bem. Pastor Daniel, primeiro exemplo, diz a Bíblia de um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Diz a Bíblia que o Espírito entrou na vida de Saul e mudou ele em outro homem. Diz a Bíblia que Saul profetizou entre os profetas. Diz a Bíblia que quando Saul foi rei em Israel, ele expulsou todas as macumbeiras que tinha no país em Israel. Mas diz a Bíblia que ele começou a se desviar da presença do Senhor, colocando desculpas nos seus pecados. E então diz a Bíblia que Deus ungiu Davi no lugar de Saul. E diz a Bíblia então que no fim da sua vida, ele que quis expulsar todas as macumbeiras, consultou uma
macumbeira para que Deus falasse com ele. E diz a Bíblia então que ele suicidou. Teve um bom começo, mas o seu fim não foi agradável a Deus. Você quer outro exemplo? Salomão, um homem de Deus, escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Deus apareceu a Salomão 2 vezes. Porém, diz a Bíblia que a riqueza, as mulheres perverteu o coração de Salomão. E a dúvida, Salomão foi para o céu ou não. Os estudiosos da Bíblia não chegam a uma conclusão dizendo se Salomão foi para o céu ou não. Quando chegarmos no céu, precisamos perguntar para Jesus: Jesus, Salomão está aqui no céu ou não? Quer outro exemplo? De Judas Iscariote, Lucas capítulo 22. Judas Iscariote, escolhido a dedo, fazia parte do apostolado. Porém a Bíblia diz: e Satanás entrou no coração de Judas, traiu o Filho de Deus, suicidou-se. Quem já ouviu falar aqui de Elvis Presley? Ele cresceu em igrejas evangélicas nos Estados Unidos, quando era jovem e adolescente. E ele fez muitos hinos que nós cantamos até hoje, inclusive aquele Paz no Vale. Sabe aquele hino Paz no Vale? Letra de Elvis Presley. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Letra dele. Porém, ele cresce mais um pouquinho, se dizia, torna-se um roqueiro famoso, mundialmente conhecido, e muitos dizem que morreu de overdose. Por que não falar que essa noite, Dudinho, dos Mamonas Assassinas, cresceu nas Assembleias de Deus, cantava no grupo de adolescentes jovens, se desviou, tornou-se no Brasil famosíssimo e teve uma morte horrível. Então o interessante não é como começamos. O interessante não é como começamos. Bom estarmos aqui, mas é bom nós chegarmos no céu também um dia dizendo: Deus me deu a vitória. Graças a Deus. Nós de Gideão e os 300 cansaram, mas ainda eles prosseguiam. Já cansados, mas ainda lutando. Já cansados, ainda batalhando, porque Jesus está na frente da igreja para dar vitória. Aleluia. Você sabia que as pessoas que saem da igreja colocam desculpas? Nunca uma pessoa que sai da igreja coloca desculpa nele mesmo. Coloca a culpa só nos outros. É na pastora, no pastor, no diácono, no porteiro. Nunca é ele o problema. Meus irmãos, eu não vou vir mais nesta igreja porque não tenho oportunidade. Eu não vou vir mais nesta igreja porque a pastora não me consagrou. Eu não vou vir nessa igreja porque não arrumei uma namorada. Não vou vir nessa igreja porque não arrumei uma namorada. Não vou vir mais nessa igreja, coloca até culpa em Deus, pastor Joaquim. Não vou vir mais nessa igreja porque Deus não me deu o que eu queria. Sai perto da bênção. Mas você não é daqui para o céu, tá vendo? Você que está aqui, nós que estamos aqui, é daqui para o céu, em nome de Jesus. Viu? E outra coisa interessante, não procure igreja perfeita. Sabia disso? Tem pessoas procurando igreja perfeita aqui na terra. Vai numa igreja, meu defeito. Vai na outra, meu defeito. Ei, se você encontrar uma igreja perfeita, não vai nela não, senão você vai estragar ela. Porque aqui na terra não existe igreja perfeita. Guarde essa frase. Não existe igreja perfeita. Existe igreja perdoada e purificada pelo sangue de Deus. Na terra não existe igreja perfeita. O que existe é uma igreja perdoada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Deus, glória a Deus. Porque a igreja é feita de homens pecadores, homens falíveis. E você sabia que ninguém sai da igreja do dia para a noite? É aos poucos que a gente vai se esfriando. Ninguém se desvia do dia para a noite. É aos poucos que nós vamos se distanciando de Jesus. Quando começamos no primeiro amor, mas muitos já estão no 30º amor. Porque vai esfriando aos poucos.
Isso não tem problema. Isso não tem problema. Sabe as pequenas coisinhas? Isso que tem problema. Todas as coisas começam com as pequenas coisas. Se você perguntar para o maior ladrão de banco como que ele começou, ele vai dizer: eu comecei com a moeda 10 centavos. Aí fui aumentando depois. 10 centavos, de R$1, de R$2. Hoje eu roubo cofre, roubo banco, roubo carro forte. Se você perguntar para quem bebe 1 litrão por dia, bebe da número 151, sabe o que vai dizer? Eu comecei com um golinho, no Réveillon, no Natal, uma champanhinha, um vinhozinho, um golinho. Hoje bebe da número 151, tornou-se alcoólatra. Se você perguntar para o maior mentiroso como que ele começou, ele vai dizer: eu comecei com uma mentirinha santa. Se você perguntar para quem fuma 3 maços de cigarro por dia, como que ele começou? Ele vai dizer: eu comecei com uma bituquinha. Meu pai mandava acender o cigarro para ele, hoje é viciado no cigarro, fuma 3 maços de cigarro por dia. Se você perguntar para um marido, para um casal, que como houve a separação do casamento, ele vai dizer: foi lá com a minha secretária, uma caroninha, um presentinho, uma balinha inocente. Daqui a pouquinho o casamento estava sendo rachado. Porque crente não cai em adultério, crente vai aos poucos. Ninguém se desvia do dia para a noite, é com as pequenas coisas. Se você perguntar para casais de namorado como esse caiu em fornicação, foi aos poucos, senhores. Porque eu estou falando aqui para a igreja, para o corpo de Cristo. Porque isso não se prega mais lá fora, senhores. Tá? Porque dentro das nossas igrejas, fornicação ainda é pecado. O jovem cristão só pode ter relacionamento depois de casado. Fora disso é pecado, diz a Bíblia. Meus irmãos, e hoje, infelizmente, a maioria dos jovens que namoram na nossa igreja já caíram em pecado. E isso não é da noite para o dia, pastor Joaquim. Sabe por quê? Quando o jovem cristão começa a namorar, malemar pega na mão. Cabe 10 anos entre os dois. Mas aí o que acontece? Vai namorando, vai pegando intimidade. Isso é natural. Daqui a pouquinho não cabe um anjo entre os dois. O anjo sai porque vou morrer apertado aqui. Meus irmãos, precisamos vigiar. O jovem cristão tem que tomar cuidado com isso. Está firme com Jesus. Jesus perdoa. Só que existem as consequências. Então, meus irmãos, ninguém sai da igreja do dia para a noite. É aos poucos. São as pequenas coisas. Tá bom? Deixa eu dar continuidade aqui. Note que Gideão, ele estava lutando contra os midianitas. É Deus. E nós, a igreja de Jesus, com quem ela luta nesta terra? Quais são as forças poderosas que querem nos tirar da presença de Deus? Primeira, chama-se diabo. Desde quando o diabo foi expulso do céu e Deus fez o homem no jardim do Éden, o diabo tornou-se o inimigo dos homens, a criatura de Deus, a criação de Deus. Meus irmãos, diz a Bíblia: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor buscando a quem possa tragar. Diz a Bíblia também, Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo luta constantemente. O diabo luta 24 horas contra a igreja. E sabia de uma coisa? Ele usa pessoas que você conhece para falar com você e falar comigo. Normalmente, o diabo não usa pessoa que não nos conhece. Ele usa teu colega, ele usa a sua mãe que não é crente, ele usa o seu patrão que não é crente e fala com você, viu? Para de ir para a igreja. Depois que você começou a ir para a igreja, os problemas aumentaram. Fica no mundo, vamos curtir o mundo. O mundo é lindo. Não vai na igreja não. O diabo usa pessoas que nos conhecem e ele fala conosco para que nós venhamos desviar da presença de Deus. Ele usa pessoas conhecidas. E ele veio hoje, vai vir amanhã.
nessa noite, porque até aqui Deus tem nos dado a vitória. Aleluias. Glória a Deus. Aí eu conto uma ilustração para vocês entenderem isso que eu estou falando. Uma certa vez, uma cobra estava perseguindo o vagalume. O vagalume ia voando, piscando, e a cobra atrás. De repente o vagalume parou, olhou para a cobra e disse: Dona Cobra, posso fazer 3 perguntas? Pode. A primeira pergunta: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra disse: não. Se a senhora me comer, vai matar sua fome? A cobra disse: também não. Então por que a senhora quer me comer? Foi a terceira pergunta que o vagalume fez. A cobra falou assim: porque o seu brilho me incomoda. Quem entendeu a mensagem aqui? Eu quero ver. Ei, o brilho da igreja, a glória que está na igreja, tem incomodado o diabo e o inferno. Mas a vitória da igreja é glória de Deus. E outra coisa, você não precisa dizer que é cristão. Você não precisa dizer que é homem de Deus, mulher de Deus, que levanta de madrugada. Não! Se você é homem de Deus e faz todas as coisas, o mundo que vai ver a glória de Deus, quem está na sua vida? Essa glória do diabo quer apagar, mas a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então o primeiro inimigo que nós temos chama assim: diabo, tá? O próprio diabo coloca na cabeça das pessoas que ele não existe. A Bíblia diz que existe o diabo, adversário, que é tudo contra Deus e contra a igreja. Mas Deus já nos deu a vitória em nome de Jesus. Diz a Bíblia, Mateus 16:18: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você crê nisso, crente? Aleluia. Segundo adversário chama-se mundo. 1 Pedro 2:15: não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque quem no mundo há, o mundo para estar nele. Porque a concupiscência da carne, a soberba da vida, a soberba dos olhos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo. O que é o mundo, pregador? O mundo são as filosofias que vão contra a palavra de Deus. Todas as coisas, costumes, filosofias, ensinos, doutrinas que vai contra a palavra são do mundo, tá? E a igreja não tem parte com essas filosofias a qual o mundo apresenta, tá? O mundo está aí, meus irmãos, colorido, lindo, maravilhoso, colorido, coisa linda, mas as pessoas estão vazias, as pessoas estão tristes. Nós estamos em outubro. Agora em setembro foi o mês no mundo inteiro contra o suicídio. Sabia disso? O mês de setembro. O mundo, a campanha do mês, o mundo inteiro, a campanha contra o suicídio. Irmãos, nunca na história tantas pessoas estão suicidando como hoje no mundo. O Brasil me parece que é o 5º país que mais pessoas suicidam. E o Japão me parece que é o 1º país. Todo santo dia pessoas estão suicidando. Pessoas pobres, pessoas da alta sociedade, pessoas riquíssimas estão tirando a sua própria vida. Sabe por quê? Porque o mundo não oferece nada. São pessoas ricas, bilionárias, pessoas pobres também, mas não tem paz, não tem felicidade. Porque o mundo não pode oferecer nada que preenche o vazio e dá paz aos corações. Por isso que as pessoas estão suicidando, estão vazias de Deus. Verdade. Corre daqui, corre de lá, vai no Rock in Rio, vai no futebol, vai não sei aonde, vai no cinema, assiste filme, continua vazio. Porque o mundo não pode oferecer nada, absolutamente nada, para preencher o vazio das pessoas. Aí eu conto outra ilustração, para vocês entenderem isso aí. Uma certa vez, já estou terminando, uma certa cidade teve greve dos lixeiros. Por alguns dias não passou o lixeiro naquela cidade e o lixo se acumulou nas casas. Aí um homem teve uma ideia: greve do lixeiro, não passava lixo naquela cidade, os lixeiros de greve e os lixos acumularam nas casas. Um homem teve uma ideia. Ele foi numa papelaria
comprou muitas caixas de papelão com papel de presente, foi na sua casa, encheu aquelas caixas de lixo e embrulhou com papel de presente. Deu mais ou menos umas 20 caixas. Embrulhou com papel de presente, com coisa linda. Colocou na sua caminhonete, no seu carro, e levou numa rua movimentada. E descarregou todos aqueles presentes na calçada. E ficou de longe olhando. Aí vinha vindo alguém passando, olhando lá, não viu ninguém. Ah, vou levar 2. Aí vinha outra pessoa, vou levar 3. Vou levar 4. Imagina a alegria das crianças quando via o seu pai chegando em casa com aqueles presentão. Papai, vamos abrir, papai. Você lembrou de mim, meu aniversário. Todo mundo na sala e abrir aquele presente maravilhoso, lixo dentro. Quem entendeu a mensagem que eu quero ver? Tudo que o mundo oferece é assim. É lindo por fora, senhores. O mundo nunca oferece coisas ruins, feio. Não. Ele usa coisas lindas. É coisa linda, maravilhosa, piscante, colorida. Mas quando as pessoas entram, é lixo, é morte e destruição. Irmãos, quantas pessoas morrem de overdose hoje? A droga, no princípio, Daniel, é coisa maravilhosa, sendo um prazer, sendo uma alegria, mas daqui a um pouquinho passa. Aí o que acontece? Vai aumentando a dose e continua se alegrando, daqui a pouco, mais ainda, daqui a pouquinho estão morrendo de overdose. Porque no princípio é coisa linda e maravilhosa, mas Deus esta noite tem um presente glorioso de verdade para você. Aleluia! Terceiro inimigo, chama-se carne. Viu? O pior inimigo do homem é você mesmo. Antes do homem se converter, aceitar Jesus, nascer de novo, ele tinha uma natureza. Era a natureza carnal, natureza do mundo, natureza humana. Mas quando o homem aceitou Jesus, ele recebe a natureza de Deus. O Espírito Santo vem morar na nossa vida. Meus irmãos, aí todos sabem que Jesus, ele tem 2 naturezas. A natureza espiritual é a natureza terrena. Natureza do céu, natureza da terra. Natureza espiritual, natureza carnal. Está em nossa vida ainda. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Ele diz ainda: digo porém, andai em espírito, porque não cumprireis a concupiscência da carne, porque uma se opõe contra a outra, para não façais o que quereis. Há uma guerra, há uma batalha dentro do cristão. Meus irmãos, eu conto outro ilustração para vocês entenderem isso bem.